Opa, boa tarde, gente. Vamos fazer aquela retomada, né, das explicações, né, porque ontem houve o problema da chuva e então o vídeo não ficou tão legal. Então vamos retomar hoje, que eu vou reexplicar tudo novamente e vou acrescentar o que estava faltando, certo? Então, falando da microbiota vaginal, certo? Ou seja, flora vaginal bacteriana, certo? Ela é composta por bactérias do tipo aeróbias e anaeróbias, certo? E no entanto, essas bactérias aeróbias e anaeróbias são do tipo facultativas e comensais. E algumas delas que são naturais, né, da região vaginal, certo? Da flora vaginal, ou seja, da microbiota vaginal, é o Lactobacillus, mais conhecidos como os bacilos de Doederlein, os Peptococcus, os Peptos Streptococcus e os fungos. E alguns fungos, aliás. Mas de uma tal maneira, sendo mais predominante, certo? Formado pelos bacilos de Doederlein, mais conhecidos como Lactobacillus, que eles são responsáveis pela manutenção do pH, certo? Do pH intravaginal. E ele deixa o pH vaginal levemente ácido, criando uma barreira de proteção, certo? E essa barreira de proteção que os bacilos de Doederlein cria é justamente para evitar as infecções microbianas, certo? E outro detalhe, para ele deixar esse pH ácido, né, ou seja, levemente ácido na microbiota, ele vai à procura de uma substância, certo? Que é o chamado o glicogênio, certo? Que está ali presente, certo? Dentro das células do tipo intermediárias. E ele utiliza esse glicogênio dessas células justamente para convertê-lo em ácido lático, certo? E esse ácido lático, né, é que vai deixar esse pH levemente ácido, em média de 3,9 a 4,2, no máximo 4,5, certo? Aí então, e outra coisa, essas células, certo? Eles se coram em tom de púrpura, certo? Você vê principalmente em lâminas, né, no Papa Nicolau. E esse processo é chamado de citólise, certo? Essa citólise ocorre justamente para poder haver o consumo desse glicogênio que está ali no citoplasma das células intermediárias, certo? E outro detalhe bastante importante, certo? Tem mulheres que utilizam muito esses sabonetes íntimos, né? E se for usado diariamente, ele danifica, ele diminui esse tipo de microbiota, certo? Em vez de tornando ela do tipo cocobacilar ou cocoide, e a microbiota do tipo lactobacilar, ela diminui. Essa diminuição dessa microbiota, dessa flora bacteriana, certo? Lactobacilar, ela diminuindo,
vai haver o crescimento da microbiota do tipo Coccobacillar. Enquanto a lactobacillar deixa o pH levemente ácido, fazendo com que tenha essa barreira de proteção, já a Coccobacillar ela vai deixar, certo, o pH, né, do tipo basofílico, né, ou seja, básico. E aí vem as bactérias oportunistas e acometem, né, a região vaginal, e daí vem as determinadas infecções, né? E no entanto, vamos lá, os bacilos de Dodderlein, certo? Eles são bactérias gram-positivas, do tipo espessas, com bordas arredondadas e variam de tamanho, certo? E no entanto, essa microbiota, ela pode sofrer algumas modificações também, certo? Conforme o decorrer do ciclo ovariano, bem como processos de declínio imunológico, certo? Essa microbiota também pode sofrer essa determinada alteração. E no processo de citólise, certo, é marcada pela presença de fragmentos. Esses fragmentos citoplasmáticos, certo, e núcleo desnudos, eles destacam-se muito, né, na segunda fase do ciclo menstrual. Certo? É o denominado, é o que nós conhecemos como fase progestogênica, certo? E também na gravidez, a época onde acontecem intensas atividades, certo? Progestagênica. E a disponibilidade de células intermediárias fica maior, certo? E aí acontece esse processo de citólise, que é justamente, né, a destruição do citoplasma, né, dessas células intermediárias, certo? Que é onde vai haver o consumo, certo, do glicogênio, como eu estava falando, para poder convertê-lo em ácido lático, certo? Então, agora eu vou passar para outro slide, certo? Para poder explicar, né, a respeito um pouco dos Coccobacillus, certo? E também explicar também sobre a Gardnerella. Só um momento. Se você observar bem, né, esse fundo de lâmina, certo? Você vai ver a microbiota, né, a flora vaginal do tipo Coccobacillar, né, que são os coccobacilos, ou mais conhecido como cocoide, certo? Que são bem pequenos, certo? Se você observar, se você observá-lo, se você observar bem, você verá como se fosse uma poeirinha no fundo da lâmina, certo? Uma poeirinha bem no fundo da lâmina, clarinho, certo? Arredondadozinho, clarinho. Aí então você vai ver que tem, né, os estafilococos, né? Esse formato que ao lado, abaixo
onde está escrito, né, os nomes. Embaixo você vai ver Staphylococcus, e no fundo da lâmina você vai ver alguns arredondadozinhos, como se fosse poeirazinho fundo, que é justamente os cocobacilos. Então, agora vamos para a Gardnerella vaginalis, certo? Bem, se você observar, certo? O ponto principal da Gardnerella vaginalis é o que nós chamamos de clui-cell, certo? Que essa formação que contorna que contorna a membranas, certo? A membrana das células intermediárias e das células superficiais, certo? Aí então isso é chamado de clui-cell, ou seja, célula-alvo, certo? Aí então, a Gardnerella vaginalis, certo? É justamente um desvio da microbiota, certo? E também pode ser um sugestivo de vaginose bacteriana, que é justamente o que ela vai acometer, certo? E ela é uma bactéria do tipo gram variável e de morfologia do tipo cocobacilar, certo? É lógico que eu creio que vocês já tenham visto, né, sobre o que é cocobacilos, né, e tudo. E por ela ser um cocobacilo do tipo gram variável, ela tem um caráter do tipo anaeróbio, certo? E muitas vezes ela pode estar associada a outros tipos de bactérias, certo? Outros tipos certo? Do tipo, vamos lá, eu vou citar algumas das que podem estar associadas, certo, à Gardnerella vaginalis, que são o Provotella sp, o Bacteroide sp, Mobiluncus, Peptos streptococcus e dentre outros, certo? Tem alguns que fazem parte. E nesse caso ele afeta, né, a Gardnerella vaginalis afeta milhões de mulheres e, né, no mundo inteiro, aproximadamente 35% dos casos, muitas delas procuram clínicas para ver se é doença sexualmente transmissível, certo? E 5 a 15% dos procuram atendimento ginecológico de rotina, certo? Então, essa Gardnerella vaginalis, certo? Ela adere como eu disse, né? Ela adere à superfície das células escamosas, formando esses tipos de granulações cianofílicas, certo? Que é justamente conhecido como clui-cell, célula-alvo. E ela em excesso, certo? Essa microbiota em excesso, ela deixa o pH bem básico, certo? E muitas vezes ela está assim, onde tem a ausência de lactobacilos e raros polimorfos nucleares, certo? Então ela se desenvolve, né, em grande quantidade, acometendo também um corrimento, certo? Um corrimento vaginal do tipo assim meio que amarelado, assim, com opacidade e ao mesmo tempo homogêneo. E acomete também a mulher, né, ter dor, certo? E na prática, certo? O teste para poder verificar, né, é feito com hidróxido de potássio, né, a 10%. É colocado uma gota de solução, né, sobre a secreção, né, que foi extraída, que foi retirada,
e ela vai exalar um odor de peixe podre, certo? Em decorrência da produção de aminas, certo? E que uma das substâncias que contém no corrimento que acomete a mulher devido a ser produzida pelo Gardnerella vaginalis. Né? E é isso, no microscópio e na lâmina você vai ver e identificar, né, se é Gardnerella por ter o que nós chamamos de clucel ou célula-alvo, certo? Então, vou passar para outro slide, certo? Só um momento. Bem, como eu tinha falado, né, aqui, né, visualmente, agora vocês vão ver, né, o útero, como é que fica, né, o tipo de líquido, né, um líquido opaco, homogêneo, e esse líquido, né, esse corrimento, né, ele causa dor, certo? Aí então, como eu disse, né, o clucel, o célula-alvo, e é isso aí. Então, agora eu vou falar sobre o Actinomyces, certo? O Actinomyces, ele acomete mais mulheres que usam o dispositivo intrauterino, certo? Então, você olhando bem para a lâmina, certo? Aonde está esse volume bem maior, certo? Como se fosse um bocado de fios de cabelo, é justamente o Actinomyces, certo? E outra coisa, o Actinomyces são bactérias do tipo gram-positiva, certo? Aí o que acontece? Como eu disse, ele parece fio de cabelo, por isso que é denominado filamentoso, são ramificados e ele também é anaeróbio, certo? E, como disse, ele é muito comum, certo, acometer mulheres que usam o dispositivo intrauterino, certo? As infecções, né, que acometem são geralmente assintomáticas, certo? Do tipo benignas, e pode levar à formação de um abscesso pélvico devido a esse conglomerado, né, filamentoso do Actinomyces. E também eles são responsáveis por processos de esterilidade, certo? Eles deixam a mulher estéril, né, por ele também passar também para o lado lá dos ovários e tudo, porque eles migram também. E ali ele vai acometer também não só o útero, mas também os ovários, né, fazendo com que a mulher fique estéril, certo? Então, eles formam um conglomerado denso, bastante denso, arredondado, certo? E outro detalhe, eles se coram em azul, certo? Ou às vezes violeta, numa tonalidade mais violeta, certo? E o formato dele parece um novelho de algodão, certo? E se você prestar bem atenção na lâmina, você vai ver que na lâmina do Actinomyces ele tem um conglomerado de polimorfonucleares do tipo neutrófilos e macrófagos,
E muitas vezes assim, é meio raro, certo? A ter estiócitos, certo? Gigantes, certo? Então, se você observar bem, certo? Esse conglomerado na lâmina, na parte superior, certo? Centralizado, você vai ver várias pigmentaçõezinhas em azul ou violeta, né? Que é o que ele representa aí, certo? Desculpa novamente, vamos lá. E é isso aí. Agora vou passar por Leptotrix vaginalis, certo? Então, o Leptotrix, certo? Ele é uma estrutura do tipo filamentosa e ele é um pouco mais isolado, sendo que ele é do tipo gram-negativo e também anaeróbia, certo? Estão bem frequentes, certo? E bem presentes em infecções por tricomonas vaginalis, por ele se associar-se ao tricomonas vaginalis e estar no mesmo tipo de... Onde tem Leptotrix, geralmente tem tricomonas, e onde tem tricomonas, geralmente tem Leptotrix, mas existe também as exceções, certo? Mas também pode ser considerado uma microbiota vaginal normal, né? Isso quando não está ainda cometendo uma infecção. E eles podem variar em quantidades de número e tamanho, certo? E cora-se fracamente na tonalidade púrpura, certo? Eles se coram bem pouco. Muitas vezes em casos de Leptotrix não é necessário tratamento, certo? Quando eles aparecem isoladamente. Porém, entretanto e todavia, quando acompanhados do tricomonas, certo? Eles desaparecerão espontaneamente após um tratamento da infecção, certo? Eles vão desaparecer, o Leptotrix vai desaparecer quando a pessoa vai fazer um tratamento contra a infecção, certo? Então, se você vê na lâmina, certo? O Leptotrix, ele tem uns formatos, certo? Uns formatos em U, em C, certo? Em S, certo? Esses formatos aí. Você pode ver na lâmina que dá para distinguir. E como eu tinha falado, né? O Leptotrix, ele vem muito associado, né? Aí, ó, você pode ver, né? Que o Leptotrix, ele está associado ao tricomonas. O tricomonas tem esses filamentos aqui, bem no cantinho da tela. Do meu lado, ele situa-se do lado direito, certo? Eu estou de frente para a tela, então ele está do meu lado direito. Ele é um azulzinho, como se fosse um formato de uma pera, um formato de uma pirâmidezinho, certo? E ele está bem próximo aos filamentozinhos do Leptotrix, certo? E isso aí é o tricomonas, certo? Agora falando um pouco sobre a clamídia, certo? Então, a clamídia é uma bactéria, certo? Ela é uma bactéria do tipo intracelular, certo? E ela apresenta DNA e RNA
e mostra assim como se fosse uma leve característica, uma característica de vírus por crescer, certo? Intracelularmente, de maneira obrigatória. E elas são do tipo bactéria gram-negativo, certo? São responsáveis por tracomas, certo? Conjuntivites, linfogranulomatose venérea, colpite, uterites, certo? E os salpingites, certo? Ela causa esses tipos de problemas, certo? Na região uterina, certo? E por ela ser, certo, do tipo intracelular obrigatória, certo? Existe os pequenos problemas que ela comete, certo? Vou falar algumas das características delas, certo? Vamos lá. E outro detalhe bastante importante da Chlamydia trachomatis é porque ela é extremamente pequena, certo? É responsável, como eu disse, o tracoma, conjuntivite, linfogranulomatose venérea, certo? Colpites, uterites e salpingites. E há possibilidades, né? E é possivelmente que portadoras desenvolvam esterilidade, certo? Acomete também a esterilidade da mulher, em muitos casos. E as infecções causadas pela clamídia também no início pode ser assintomática na maioria dos casos, em 70% dos casos. Apesar de serem do tipo intracitoplasmáticas, certo? E apresentam parede celular, mas sem peptídeo glicano. E não consegue, um detalhe bastante importante é que elas não conseguem sintetizar ATP, certo? E não apresentam enzimas oxidativas. Vou dar um exemplo desses tipos de enzimas oxidativas. Uma delas é a flavoproteína e o citocromo, certo? Vamos lá. E não conseguem se replicar extracelularmente. Ela precisa, né, de usar um pouco da maquinaria, precisa usar a maquinaria celular, justamente para poder fazer essa sintetização de ATP. E o ciclo de vida dela é, em média, aproximadamente 35 horas, e o diagnóstico pode ser feito pela cultura, né, em placas de Petri, metodologia imunológica, certo? A metodologia imunológica, ou do tipo de anticorpos monoclonais, enzimas, imunoensaio, certo? Extraído das células, o antígeno. E outra metodologia bastante importante são as metodologias moleculares, como o PCR, certo? É muito utilizado para a detecção da Chlamydia trachomatis. E observando também a Chlamydia no sistema Bethesda, certo? Recomendando o diagnóstico de Chlamydia, certo? Pela citologia. Apesar de vários sinais evidentes, certo? Sinais visíveis, certo? São muito caracterizados na presença de células em metaplasia escamosa, certo? Glandulares, inclusões intracitoplasmáticos, certo? Que é justamente essas formações de vacúolos arredondados, onde
Nesses vacúolos se encontra-se, né, dentro deles a clamídia, né, onde ela vai se desenvolver, se reproduzir e, né, ou seja, se multiplicar, e depois ela vai, né, destruir a membrana, né, da célula onde ela está acometendo, né, onde ela está se desenvolvendo, que é para poder ela sair, certo? Aí já falando sobre o trato genital feminino, né, que a clamídia está cometendo, né, ela tem preferência na região da JEC, que é a junção escamo-colunar, e muitas vezes, aliás, geralmente é acompanhado de infiltrado constituído de números de polimorfonucleares, como você vai ver na lâmina aí, inúmeros polimorfonucleares, certo? E células metaplásicas infectadas, certo? Em um grande tamanho. Você vê que a célula está bem grande, né? Devido à clamídia estar dentro dela, certo? Aí o que acontece? Ela vai ter nessa célula vai ter um aumento de volume nuclear, uma multinucleação, uma hipercromia, certo? E também uma hipertrofia nuclear, certo? O núcleo fica bem grande. E é isso, né? Se você observar também aí no tecido, você vai ver também a diferença, né? É bem visível, né? Através da lâmina, né? É bem visível. Observe que você vai ver a diferença, certo? Fazendo um comparativo, você vai ver também que da mesma forma como está aqui no Papa Nicolau, você vai ver também ela nesse outro sentido. E agora eu vou passar para outra lâmina. Certo? Agora vamos falar um pouco da Cândida, certo? Que é um fungo que esse fungo, né, ele primeiro se desenvolve como hifa, certo? E outra coisa, existe, certo? A Cândida albicans e a Cândida glabrata, certo? E para você distinguir qual dos dois se é Cândida albicans ou Cândida glabrata, você tem que fazer uma cultura, certo? Primeiro faz, né, a coletagem, né, a coleta do material, aí faz a cultura, certo? Na placa de Petri, que é para saber qual o tipo, certo? Porque assim, apenas olhando no microscópio, não dá para distinguir quais dos tipos são, certo? E como eu disse, né, a Candida albicans é uma levedura do tipo blastoforada, certo? Que coloniza a vulva, a vagina e o colo uterino, certo? E a Candida glabrata ou Torulopsis glabrata é pequena, uniforme, certo? Redonda, tem halos contornantes. Não forma pseudo-hifas a glabrata, mas a Candida albicans sim. Existem alguns fatores, certo, que são predominantes para a exacerbação, ou seja, uma palavra mais simples, certo, para o aumento da candidíase, certo, que existe um porém. Elas podem ser do tipo exógenos ou endógenos, certo? Então, falando do tipo exógeno, certo? Os anticonceptivos orais, os tratamentos com o uso de progesterona, corticoides, antibióticos, fármacos, antineoplásicos, ou uma dieta rica em carboidrato faz com que desenvolva, certo, a cândida, ou seja, a candidíase. E
Falando de uma maneira, a maneira já endógena, certo? As diabetes, mellitus, a gravidez, a obesidade, certo? Mulheres obesas, mulheres que têm imunossupressão e outro fator bastante importante, mulheres que são acometidas pela AIDS. E no início, certo? Em alguns casos ela pode ser assintomática, mas deve levar em consideração, né, que a rara presença dela seja parte da microbiota vaginal, certo? Existem inúmeras portadoras que apresentam queixas constantes, certo? Em decorrente da variação hormonal, cicladianas. E, gente, outro fator bastante importante nesse caso são mulheres pós-menopausadas e pré-puberais, né? Que nesse caso a candidíase é pouco frequente por causa da escassez do glicogênio. Porque assim, na realidade o glicogênio, né, é uma fonte alimentar de fungos, né? Apesar de muitos fungos produzirem, mas também eles necessitam desse tipo de substância para poder também, né, desenvolver, né? E quando tem bastante naquela flora bacteriana vaginal, ou seja, na microbiota vaginal, quando tem células intermediárias em excesso, né, aí tem esses acometimentos. Os sinais mais frequentes da candidíase são a leucorreia, certo? Cremosa, certo? Você compara ele como se fosse assim o formato de um mesmo esquema bem cremoso, assim como se fosse um leite condensado, certo? Um leite, aliás, um leite coalhado, certo? Mais ou menos assim, e causa o que acomete, certo? O que faz, quais são os sintomas, aliás? Ardência, uma sensação de queimadura, né? Um queimar, o prurido vulvar e perineal. E em certas ocasiões, ou seja, em algumas ocasiões, a dispareunia, certo? E se você observar bem nos esfregaços, né, você vai ver a presença de sinais inflamatórios, certo? E geralmente estruturas e presença de leveduras e filamentos, certo? Que são denominados de hifas, certo? Se você observar bem na lâmina, se você observar na imagem, certo? Você vai ver, certo? Os neutrófilos, certo? Você vai ver, né, nessa que eu estou mostrando aqui são hifas verdadeiras, certo? Isso aqui são pseudo-hifas. E essa outra aqui são as hifas, certo? De cândida. E aqui é como se fosse o formato de um creme de leite, né? Desculpa, né? Ter falado leite condensado, mas assim, um formato de creme de leite, mais assim, um negócio meio... E é isso, certo? Vou passar para outro item, certo? E só antes de passar para outro item, para outro slide, eu vou só apenas complementar um pouco aqui, certo? Essa levedura tem um tamanho variado, certo? E dependendo do tipo de cândida que está acometendo essa região, né? Como eu falei, pode haver as pseudohifas, certo? De coloração eosinofílica ou até marrom acinzentado, certo? Você vai ver isso nas lâminas de Papa Nicolau, certo? Em coloração de Papa Nicolau. E outro detalhe, né? Como não são possíveis identificar, né? Tem que fazer a cultura para realmente saber qual é, certo? E o diagnóstico é laboratorial, feito por bacterioscopia. A coloração, né, de Gram, né, também pode ser utilizada. E a cultura em meio saborou, né, onde é feita a cultura da cândida.
E as infecções, né, fúngicas, né, as infecções causadas pela Cândida, né, elas colonizam a região do trato genital feminino, que são as aspergiloses, certo? E deixa eu me lembrar do outro nome aqui, é blastomicose, certo? E tem outra aqui, certo, que eu vou tentar aqui falar, certo? É a coccidioidomicose, que é se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver aí quais são os tipos de doença, né? Os tipos de inflamações, de infecções que a Cândida causa. Agora eu vou passar para a outra, certo? Mais outro slide. Vou falar agora sobre o protozoário, certo? Esse protozoário denominado de Trichomona vaginalis, certo? Então, se você observar bem, certo? O Trichomonas vaginalis, ele é um protozoário do tipo flagelado, ele tem flagelo, certo? Ele é a maneira de se contrair ele é por transmissão sexual. Ele promove um corrimento ambulante, certo? Com ardor, certo? E coloração amarelo esverdeado, certo? Ele altera o pH, deixando o pH em média de 5, certo? Ele deixa o pH mais básico, certo? E outra coisa, um detalhe bastante importante sobre o Trichomonas é que como eu disse, ele trata-se de um protozoário do tipo flagelado, né? E a transmissão dele é por sexo, né? Oral, vaginal e algumas mulheres podem apresentar, né? Sinais clínicos, certo? E nesses sinais clínicos pode ser bastante verificado o corrimento ambulante, com odor, com coloração amarela, um amarelo esverdeado, espumoso, fétido, acompanhado de eritema, prurido e ardência, e também a dispereunia, certo? E tem gente tão... E outro detalhe, nas mucosas cérvico-vaginal, certo? Pode-se observar, certo? Um pontilhado hemorrágico, que isso é bastante característico, certo? Provocado pela dilatação dos vasos, certo? Dos capilares, que são existentes nas submucosas. A infecção causada pelo Trichomona vaginalis pode até também atingir o trato urinário inferior, provocando a disúria. Seu período de incubação, né? A incubação do Trichomona vaginalis é de entre 3 a 28 dias. E se você analisar, né, essas explicações, né? E como eu disse, ele é piriforme, ele é redondo, cianófilo. Se você observar, ele tem um formato assim parecido, um ovalado, parecido uma pera, certo? Formato mais ou menos parecido de uma pera, certo? E em outros esfregaços é uma forma meio que ameboide, certo? Na maioria dos casos.
Um fato bastante importante no esfregaço, que você vai identificar, certo? Certo, é o exudato inflamatório, certo? E principalmente quando vai fazer relacionado com a coleta, essa presença, né, de quantidade de exudato inflamatório dificultando o processo de fixação, certo? E consequentemente também dificultando a coloração. Então, o núcleo do Trichomonas é assim, é pálido, certo? E meio que vesicular. E como eu disse, ele possui flagelos e tal. A característica bastante peculiar são células escamosas, onde geralmente ele vai acometer, certo? E ela vai ter tipo uns halos perinucleares, certo? Completamente encobertos e polimorfonucleares. Vai ter também bastante presença de polimorfonucleares nessa região, certo? E é isso, né, a respeito do Trichomonas vaginalis. Aí eu vou passar agora para outro slide, certo? Aliás, só para complementar aqui, vocês vão ver que esse corrimento ele é meio bolhoso, né? Um formato de um leite, bolhoso, e causa essas irritabilidades dentro do útero, né? Principalmente na região da cérvico-vaginal, né? A parte da ectocervix. Aí se você observar aqui, ó, se você observar onde tem as setinhas são os tricomonas. Aí, no entanto, né, eu vou só explicar aqui levemente sobre a Neisseria, né, gonorrhoeae, que ela causa uma cervicite, que é uma inflamação, certo? E essa inflamação, por ela ser do tipo Diplococcus, certo? Ela sendo Diplococcus, ela causa esse tipo de problema, certo? E você vai ver também a presença de muitos polimorfonucleares, certo? Então, na setinha aqui você vai encontrar, certo, esses diplococos. E a gonorreia não só acomete a região do órgão genital feminino e masculino, também ela tem outras variedades também que pode acometer os olhos, certo? O cérebro, né? A região cerebral. E outro detalhe, certo? Ela também pode passar para o recém-nascido, né? Para o feto, né? E pode causar alguns danos também.